Ela foi dançarina, cantora, vedete, artista de rua, ativista, militar e mãe. Tudo isso sem descanso. Foi pobre, negra e mulher nos Estados Unidos em pleno início do século XX. Adivinhou de quem a gente está falando? Ha! Mas você vai saber. Eu sou Eric Henkel e você tá no Comichão Verbal. No vídeo de hoje a gente vai falar de um espetáculo que tem direção de Otávio Miller, é protagonizado por Aline de Luna, tem no elenco e na banda, né, elenco barra banda, Dani Holland, Cristiano Sauer e Jonathan Ferr. Já descobriu do que a gente está falando? A gente vai falar hoje sobre Josephine Baker, A Vênus Negra. Um musical que está em cartaz só até hoje, gente. Hoje, domingo. Desculpa, hoje sábado, na verdade. Na verdade, não. Tem sábado e domingo ainda. Ó, dá tempo de você assistir. Se tudo correr como eu espero que corra, esse vídeo vai sair hoje, sábado. Então, dá tempo de pelo menos sair amanhã assistir. O espetáculo está na Maison de France, que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, número 58, no centro do Rio de Janeiro. Fica próximo à estação do VLT Antônio Carlos. Os horários são sábado às 20 horas, o ingresso inteiro custa R$70, e domingo às 18 horas, também R$70, a inteira. Tem duração de 80 minutos, a classificação é para 16 anos. Ele ficou em cartaz de 13 de setembro até 6/10, que é domingo. E o gênero do espetáculo é musical. Gente, para quem não sabe quem foi Josephine Baker, isso já é pecado por si só, né? Mas eu vou dar esse desconto. A geminiana Josephine Baker nasceu no dia 3 de junho de 1906, em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Pelo lugar e pela época, vocês já imaginam que ela nasceu num período dificílimo, segregação racial brabérrima, sinistrésima nos Estados Unidos, e nem as crianças eram poupadas disso. A Josephine Baker, apesar de ter sido essa personagem tão histriônica, tão livre de amarras e de pudores, polêmica e divertida, ela passou por bons bocados na infância, na vida inteira, né? Mas na infância, na vida adolescente, na vida jovem, ela teve milhares de problemas e coisas que não estavam na alçada dela, coisas desse mundo maldito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, aos 8 anos de idade, Josephine Baker ela já precisava trabalhar para ajudar a família financeiramente. Ela era maltratada por todos os patrões, que no menor erro que ela cometesse, qualquer coisa que ela fizesse fora da linha, a patroa já queria dar castigos físicos a ela. E um desses castigos foi queimar as mãos da Josephine Baker. Foi obrigada a dormir na casinha do cachorro, foi molestada por alguns dos seus patrões. Aos 13 anos, ela foi forçada a se casar com um homem 10 anos mais velho que ela, que se chamava Willie Wells. E esse casamento, obviamente, foi sem o seu consentimento, ou seja, ela foi obrigada mesmo. Logo em seguida, ela se divorciou e aos 15 anos ela foi obrigada a se casar novamente. A Baker, então, cresceu mais rápido do que qualquer pessoa deveria. Foi objetificada pela maioria dos homens que passaram pela vida dela, era hipersexualizada pelos demais, e isso acabou transformando. Ela teve que canalizar isso em alguma coisa que fosse benéfica para ela poder lutar por sobrevivência. Mas nem tudo foi tristeza, nem tudo foi derrota, e da mesma forma que ela cresceu com essa velocidade, o sucesso também apareceu muito cedo na vida da Josephine Baker. Aos 15 anos de idade, logo depois de ter se casado de novo,
ela foi contratada para um show vaudeville, que era uma coisa muito em voga naquela época. A Josephine Baker, ela tinha um estilo de dança muito peculiar, muito particular dela. E que era uma coisa meio burlesca, meio extravagante, né? E a Josephine Baker, ela vem do período em que as pessoas negras, os artistas negros, para performarem, tinham que se pintar de mais negro ainda, fazer blackface, esse tipo de coisa. Alguns atores brancos também se vestiam de negro para expressar aquele negro caricata, aquela caricatura do negro, que é super pejorativo. Logo depois disso, ela se mudou para Nova York. Ela conseguiu um emprego para atuar na Broadway. E ao longo da sua carreira, ela foi a corista mais bem paga. Foi eleita a garota mais bem paga do coro. No entanto, essa sua trajetória ela foi tão difícil quanto gloriosa. A Josephine Baker, ela sempre teve uma questão muito forte que foi determinante na vida dela, que foi a luta contra o racismo. Na América da década de 20, era muito difícil você ser negro, qualquer tipo de minoria, né? Você ser não branco já era uma dificuldade absurda, independente se era negro, índio, mestiço, qualquer coisa. A miscigenação era uma coisa que nem existia muito, assim, né? Muito por debaixo dos panos, mas existia até porque era crime, né? Você casar com alguém que não fosse da sua etnia. E mesmo com a sua fama crescente, ela ainda precisava lidar com esses fatos, né? De não poder beber água em qualquer bebedouro, de não poder se hospedar em hotéis. Às vezes a banda que ela tava, a trupe que ela tava em cartaz, que ela tava junto, se parava numa cidade para fazer um show, tinha que se hospedar num hotel e ela não podia se hospedar no mesmo hotel. Ela tinha que procurar um hotel que aceitasse negros. Boates, ela não podia entrar em todas as boates, ela tinha que ir só dos guetos negros, e isso foi uma barra para ela no início da carreira dela. Ela passou praticamente toda a vida dela lutando contra o racismo, e ela acabou entrando para o círculo de amigos de ativistas como o Dr. Martin Luther King Jr. A Josephine eventualmente deixou os Estados Unidos e se mudou para a França. Na Europa, ela também encontrou racismo, mas mesmo assim ela acreditava que a França era um país que tinha uma abertura maior para os artistas, até para os artistas negros. Ela achou que seria mais fácil levar uma vida lá, porque ela era mais bem tratada, ela podia entrar em praticamente todos os recintos, podia usar o mesmo banheiro, não tinha essa segregação tão forte que tinha nos Estados Unidos da América, daquela época. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, enquanto ela morava na França, ela já tinha uma fama e um respeito muito grande. Os franceses adoravam a Josephine Baker. Os shows dela lotavam, era uma coisa impressionante. E foi nesse mesmo período em que ela foi convidada a ajudar as Forças Armadas Francesas, como? Sendo espiã. A Josephine Baker, que era famosa demais para ser uma soldada e ir lá lutar com as Forças Armadas Francesas, mas conhecida o suficiente para passar despercebida como uma espiã. E de que maneira que ela fez isso? Como ela estava na Europa, eles tinham que viajar para vários lugares da Europa, em plena guerra, até para cantar para soldados, para as tropas que estavam lá, eles faziam shows de entretenimento, e nesses trânsitos ela escutava as informações, escrevia com tinta invisível nas partituras e transportava essas partituras falsas com tinta invisível dentro da sua calcinha e transitava. E como ela era muito famosa, ela tinha certeza de que ela não ia ser revistada, e graças a Deus ou a deusa, ela nunca foi revistada e ficou viva até bastante tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi laureada com a Croix de Guerre e a Rosette de la Résistance ao final da Segunda Guerra, que são duas das maiores honrarias conferidas a uma pessoa.
E ela foi a primeira mulher não francesa a receber isso, até porque ela se naturalizou francesa, mas ela era, na verdade, americana. Além disso, ela ajudou a acomodar refugiados, revolucionários na sua trupe. Ela fingia que eles eram ali integrantes da trupe dela e mantinha-os por perto para poder cuidar deles e não deixar que eles morressem, fossem pegos pelos nazistas. Durante aquele período, ela também fez turnês nas colônias francesas que ficavam no norte da África, para entreter lá as tropas e os refugiados. Mas a Josephine Baker também gostava muito de uma diversão. Ela era super namoradeira, namorou uma pá de gente, teve um affair mais longo com um dos seus agentes, né, um dos seus empresários, que era o Pepito. E quando ela voltou para os Estados Unidos, que ela já era uma celebridade, todo mundo queria contratar a Josephine Baker, todo mundo queria que ela cantasse nos lugares. E ela fazia restrições, ela fazia especificações. Olha, eu até vou, você vai ter que me pagar o que eu quero, mas além disso, você vai ter que tratar os negros que são integrantes da minha banda de maneira equivalente, igual, de maneira igualitária, como se fosse uma pessoa branca. Eles vão poder entrar nas boates, eles vão poder entrar nos hotéis, beber da mesma água, comer da mesma comida e serem tratados com dignidade. Além disso, há rumores de que Josephine Baker, e que em algumas de suas biografias, né, inclusive escritas por um dos seus filhos, era bissexual. E uma das suas amigas íntimas, uma das suas melhores amigas, era nada mais nada menos que Frida Kahlo. E algumas pessoas dizem que as duas tiveram um affair. Olha que maravilha, maravilhoso. Empoderadíssimas. A respeito de direitos civis e humanos. Ao longo da sua vida, como eu já falei, ela lutou pelo movimento americano de direitos civis. E depois do assassinato do Martin Luther King, a viúva do Martin Luther King, a Coretta King, chegou a pedir para Josephine Baker continuar a missão dele, para ela continuar à frente como uma líder do movimento. Mas em 1968, a Josephine Baker ela já estava envolvida num projeto e educadamente ela recusou, ela declinou. Também porque, imagina, ela ia parar a carreira dela é uma causa que ela lutava, mas eu acho que a arte dela era uma causa maior do que qualquer outra causa, né? Ela nasceu para fazer aquilo, ela tinha que fazer aquilo o quanto fosse possível. Além de tudo isso, quando ela começou a se estabilizar financeiramente, quando ela começou a ter muita fama, ela já não era tão vedete, tão dançarina quanto antes, ela era mais cantora. Ela começou a adotar crianças. E no final das contas ela tinha adotado 12 crianças. E crianças de diversas etnias, e ela fazia questão que fossem crianças de etnias diversas. E ela falava que era a turma do arco-íris, né? Tinha uma expressão mais ou menos assim, a trupe do arco-íris, a turma do arco-íris. E o marido, na época que ela tinha adotado todas essas crianças, ele não aguentou a pressão e se divorciou dela, deixando ela sozinha para manter e criar e cuidar de 12 crianças. O que foi muito difícil, ela passou por muita necessidade nessa época, mas ela tinha uma fanbase tão absurda, porque a Josephine Baker era a Beyoncé da época dela, né? Digamos assim, quem era a Beyoncé perto de Josephine Baker? E ela recebeu o apoio de vários fãs que inclusive ofereceram uma ilha para ela ficar com as crianças e cuidar das crianças, e obviamente ela não aceitou porque ela não queria sair da França. Apesar do seu notório amor pela França, a França não foi exatamente tão generosa assim com a Josephine Baker, e o governo francês negou ajuda financeira nesse momento que ela estava super precisando de grana, super precisando de ajuda, e ninguém ajudou ela por parte do governo. Mas, quando ela morreu, ela foi a única mulher não francesa a ter um enterro com cortejo militar, um enterro com uma cerimônia militar. Foi a única. Não fizeram mais do que a obrigação deles, né? A Josephine Baker
Para quem não conhece, não teve a oportunidade, por favor, corram, vai no YouTube, vai no Google e pesquisa Josephine Baker, porque era uma figura fantástica que falava vários idiomas, inclusive tem um documentário sobre ela que tem imagens dela já perto de morrer e ela ainda firme e forte, maquiadíssima, super exuberante. E ela teve uma trajetória nas artes que rompeu com muitas barreiras. A Josephine Baker, ela ficava nua em cena. E era nua com a maior elegância, com muito brilho, com muitas joias, mas era uma coisa que era muito à frente do tempo dela. E além disso, ela tinha uma dança que não era uma dança convencional, não era uma dança daquele momento, não era uma dança clássica, era uma dança meio louca, era uma dança, apesar dos anos 20 terem sido os anos loucos, onde o Charleston estava na moda e era uma dança meio maluca também. A Josephine Baker, ela extrapolava isso, ela ia além disso. Inclusive tem um movimento dela que a Aline Deluna, que é a atriz que representa ela nesse espetáculo, faz maravilhosamente bem, fica idêntico, que é o dedinho na cabeça com o olho vesgo. Isso era uma característica dela. Agora vamos falar sobre o espetáculo em si e os participantes do espetáculo. A Aline de Luna era uma atriz que eu nunca tinha visto, não conhecia, não tinha contato. E eu fiquei chocado com a atuação dessa menina, que é uma menina jovem, de 27 anos, ela é carioca, vem do subúrbio do Rio de Janeiro. Ela tem uma presença de palco absurda, absurda. Ela comanda o espetáculo praticamente, ela carrega aquele espetáculo com ela, né? Os outros atores são fantásticos também, mas ela que conduz a historinha toda desde o início. É um espetáculo que provavelmente é muito difícil, porque é muita música, é um musical, é muita música, o texto é muito picotado, ele tem várias nuances difíceis, e você vê que ela tá muito segura naquilo. Esse espetáculo eu acho que ele estreou em 2017, se eu não me engano, então ela já tem pelo menos 2 anos e pouquinho de experiência com o espetáculo, de convívio com o espetáculo, então já tá orgânico, mas mesmo assim, ela é fantástica nessa parte física e na parte vocal também, que é absurdamente. A Aline, quando eu fui assistir, na hora eu falei, essa menina tem um embasamento lírico, porque ela faz notas e melismas líricos maravilhosos, um alcance absurdo. É, que passa de músicas populares a músicas eruditas, assim, com uma impecabilidade, assim. E o Cristiano Sauer também faz uma participação musical maravilhosa, uma participação vocal, né, maravilhosa no espetáculo. Ele tem uma voz incrível também, apesar de ser um cara lindo, que tem essa cara meio de italiano, assim, classista, assim, classudo, né? Classista não, classudo. E combina muito bem com Ellen Senna, fica fantástico. Os outros dois atores também, os outros dois músicos, né, que é o Danny Rowland, que é engraçadíssimo, engraçadíssimo, e o Jonathan Ferr, que ele inclusive faz uma brincadeira no espetáculo, onde ele é convidado a fazer uma cena, e ele diz, eu não sou ator. E mesmo assim fez um trabalho ótimo, e é um músico lindíssimo, um negro enorme, maravilhoso. E é muito, 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 muito divertido. Quando termina o espetáculo, a sensação que você tem é que você conhece a Aline de décadas, que ela é sua amiga de porta. A presença dela é maravilhosa e ela, enquanto atriz e pessoa, é agradabilíssima. Agradabilíssima. Eu não tenho nenhuma crítica
de mudanças ou de qualquer coisa assim no espetáculo. Eu não tiraria nem colocaria nada. A única coisa que me incomodou um pouquinho assim, foi a peruca da Josephine Baker, que realmente é difícil resolver aquilo cenicamente, porque a Aline, ela tem um cabelo bem volumoso, lindo inclusive, um blackão, assim, maravilhoso, e ela coloca a peruca em cena, né? Ela faz toda a transformação em cena. E o cabelo da Josephine Baker é um cabelo complicado, porque é um cabelo coladinho na cabeça, com gel e tal, com gumalina, que era uma coisa da época. E realmente é uma resolução difícil de colocar. Então, assim, a peruca atrás me incomodou um pouco. Eu fiquei o tempo inteiro com a sensação de querer arrumar a peruca. Mas fora isso, maravilhoso, e de repente não tem uma resolução tão fácil assim, né? De repente é uma tecnologia que ainda não foi pensado nesse sentido. Talvez nos Estados Unidos eles tenham uma coisa assim, né? Porque os Estados Unidos é um lugar que é famoso pelos cabelos e perucas e tal. Eles têm um acesso a isso maravilhoso. As músicas são incríveis e eles contam fatos que muita gente não fazia ideia sobre a vida da Josephine Baker, que foi uma mulher que teve uma origem tão humilde, tão sôfrega, tão dolorosa, e conseguiu chegar num patamar mundial. Conseguiu cantar nas maiores e melhores casas da Europa, veio ao Brasil, conheceu artistas incríveis, esteve no movimento modernista de 22, viu muita coisa, passou por muita coisa e chegou até a era contemporânea. Foi uma mulher que teve longevidade. Ela morreu já com uma idade e tal. Inclusive fez um intercâmbio muito interessante com alguns artistas brasileiros, inclusive lançando no Bobinot, no Teatro Bobinot, o Zicroquette. Ela que conseguiu fazer essa ponte entre o grupo de Zicroquette e o Bobinot. Então, não percam, por favor, não percam. Escrevam aqui no comentário o que vocês acharam do espetáculo, se vocês tiveram as mesmas impressões que eu. É um espetáculo que mexe com a gente, que fala sobre coisas que são super atuais e que estão aí acontecendo desde que o mundo é mundo e ninguém faz nada para mudar. E a Josephine Baker foi uma pessoa que tinha a intenção de fazer a diferença. A Aline tem praticamente a mesma força da Josephine Baker nesse sentido, que é uma atriz que quer fazer a diferença e que com o pouco tempo de vida que ela tem, ela já faz a diferença. É uma das pessoas mais afinadas que eu já escutei em toda a minha vida aqui no Brasil, e espero que ela tenha muita sorte, muita visibilidade para poder propagar esse talento que ela é pro resto do mundo que precisa ver isso. Enfim, essa menina é talentosíssima, eu não sei onde ela estava escondida, eu não sei se eu é que sou muito topeira e não sabia dessa menina antes. Assistam essa última semana do espetáculo na Maison de France. Eu já dei os horários, mas eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês não esquecerem e não terem desculpas, tá? A gente vai ficando por aqui. Se esse espetáculo tiver alguma outra temporada, a gente vai entrar em contato com a produção. Vocês podem também seguir a página do espetáculo, Josephine Baker Vênus Negra, que tá aqui embaixo. Podem seguir também a Aline, que tá aqui, a Aline Deluna. Eu vou botar o Instagram dela aqui embaixo. Sigam, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se vocês gostaram muito, compartilhem. Se vocês não gostarem, compartilha com o inimigo. Então, compartilha com alguém que vocês não gostam. E eu quero agradecer. Um beijo. Tchau.